Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Hazarote Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha casa, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com o manto. Estou com sede, disse ele, por favor, dá-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Ele estava sendo procurado, sabe, né? Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma espada da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e ela encravou-lhe a espada na têmpora até penetrar o chão, e o Cícera morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael aqui é uma mulher, tá, gente? Engraçado, né? O Cícera é nome de mulher, né? Mas aqui é homem. E o Jael é nome de homem, mas aqui é mulher. Entendeu aí? Então vamos lá. O Baraque passou à procura de Cícera, que era um homem, e a Jael saiu ao encontro do Baraque e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele, o Baraque, na tenda, viu ali caído o Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Ô bispo, que palavra é essa? Em pleno domingo? Pois é. É chocante, não é? Mas vamos lá, vamos procurar entender o que Deus tem para trazer para nós por meio desse texto hoje aqui. Então vamos lá, pessoal. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Muito bem. Irmãos, Israel, o povo de Israel, fez o que o Senhor desaprova. O povo de Israel cometeu pecados e o Senhor ficou muito bravo. O Senhor então entregou o seu povo à própria sorte. Todos nós queremos a companhia de Jesus nas nossas batalhas, nas nossas guerras, nos nossos desafios. A gente nunca quer estar sozinho. A gente quer ter a companhia de quem? Só que quando Israel provoca a Deus por meio dos seus pecados, o Senhor disse: bom, vocês não me honram, então eu não vou andar com vocês. Vocês não me honram, vou entregar vocês à própria sorte. Vocês vão encarar o inimigo de vocês sozinhos. Eu não vou estar com vocês. Israel então ficou perambulando, sabe? Então Jabe e Cícera guerreavam contra Israel.
Então aqui nós temos, a Bíblia diz que Débora, na época, era uma juíza e profetisa. Então entra aí na mensagem uma mulher chamada Débora. Ela era juíza e também profetiza. O Baraque, que lemos aqui, ele era um comandante do exército de Israel. E o Cícera era comandante do exército do rei Jabim, inimigo de Israel. Ambos lutavam. O Jael era, ou a Jael era mulher de Eber. Jael era uma mulher de Eber. Houve uma batalha. Então essa mulher que lemos aqui, que ela teve uma coragem, ela foi a mulher que teve a coragem de exterminar o maior inimigo, naquela ocasião, inimigo de Israel. Porque lembra que os primeiros versos que lemos, diz a Bíblia que o Baraque, ele levou o exército e ele fez tombar todos os inimigos. Só que um fugiu, o Cícera. O Cícera fugiu. E o Cícera era o comandante do exército inimigo também. Ele entra na casa dessa mulher e pede abrigo e diz para ela: me dá água. Olhe, se passar alguém aqui perguntando se tem alguém aqui dentro dessa tenda, você diga que não. Havia uma tensão, pessoal, era uma batalha, era uma guerra. Então pensa comigo, o Baraque venceu um exército, mas o chefe ficou vivo. Então a batalha não havia terminado. O exército tombou, mas o chefe ainda estava de pé. Então se você não vence o chefe, a guerra ainda não acabou, a batalha ainda não acabou. Então eu gostaria que através dessa palavra você entendesse o seguinte: não pense você, não se distraia porque você conseguiu vencer um aqui, conseguiu vencer outro aqui, que você já ganhou, enquanto você não derrubar o chefe. Quem está me entendendo, pessoal? Está me entendendo? Tem pessoas que às vezes se acomodam e acaba perdendo a bênção, porque ela vence um inimigo aqui, ela vence outro no outro dia, ela acha que ela já venceu tudo, mas ainda não acabou a batalha porque não derrubou o chefe. Ô bispo, que expressões é essa que o senhor está usando, o chefe? Eu estou falando, pessoal, enquanto o demônio chefe não cair por terra, enquanto você não esmagar a cabeça do chefe, você não ganhou a batalha. Vamos trocar a história. Davi, todos os inimigos de Israel eram filisteus. Porém, dentre os filisteus havia o maior, que era quem? O Golias. Quando Davi derruba o Golias, todos os filisteus fogem. Acabou a batalha, porque Davi havia derrubado o principal, o chefe, o Golias. Então eu gostaria que você tivesse isso em mente, para você não se distrair com algumas, permita-me dizer assim, algumas pequenas vitórias e achar que você já ganhou tudo. Não se distraia, continue focado. Eu estou dizendo para você, continue focado. A batalha ainda não acabou. Você precisa ainda derrubar gigantes. Você precisa derrubar problemas maiores que talvez nem você ainda enfrentou e que talvez são até coisas sensíveis de você tocar. Tem assuntos que você não quer tocar. Tem assuntos na sua vida que são sensíveis demais, que você tem medo de enfrentar. Então como é que você vai dizer que venceu a batalha? Calma aí, esteja focado, não se distraia. Então vamos voltar aqui para o texto que estávamos lendo. Então o Jabim e o Cícera
já havia escravizado Israel, perseguido Israel há mais de 20 anos. E aí acabou que Israel também pecou. Israel prevalicou diante do Senhor. E aí, meu irmão, o inimigo fez a festa. O Senhor disse: eu entrego vocês à própria sorte. Eles já haviam apanhando dos inimigos há mais de 20 anos e agora pecaram contra Deus. E agora? Então tem muita gente hoje assim também. Existem hoje muitas pessoas. Eu não estou dando indireta, pessoal, isso aqui é a palavra. Se a palavra tocar no seu coração, então aceite a palavra. Se você está convivendo com uma batalha, você está ferido nessa batalha, e ainda você quebra a sua comunhão com Deus, você ainda vive numa vida de desobediência, digamos assim, e aí você quer vencer. Como é que você vai vencer? Nunca. Você vai vencer quando? Nunca. Porque você já está ferido pelo inimigo, e aí você peca contra Deus. Tá ruim o negócio aí. Tá difícil, ficou mais difícil, não ficou? Qual é a lição de tudo isso que eu estou falando aqui? Muitos hoje estão vivendo assim. Construiu tudo direitinho, mas não pode respirar mais fundo, que desmorona tudo. Ganhou muito, mas não pode ficar um momento de paz, porque se ficar um tempo relaxado, desmorona tudo. Uma preocupação com o filho, com um parente, sei lá, com alguém, porque não há paz de verdade. Deus não está ali, desmorona tudo. Existem pessoas que a tensão é tão grande que um telefonema, um toque de campainha, ela já se treme todinho. Tocou o telefone, já se treme todinho. Tocou a campainha, já se treme todinho. Tem alguma coisa errada aí. Deus não quer essa vida para você. Quem está me entendendo, pessoal? Você está ferido, você está acuado. Deus não quer você assim. Deus quer que você se posicione como servo, não fuja da sua batalha e nem tampouco venha transgredir contra Ele. Você é um servo de Deus, precisa andar de cabeça erguida, ou quando dormir em paz. Dormir em paz. A paz. A paz é algo para muitos desconhecida, não é verdade? A paz que é desejada por muitos. Tem gente que nunca conheceu, que não sabe o que é isso. Sempre viveu uma guerra, sempre viveu uma batalha, sempre viveu nisso. Israel estava sofrendo há 20 anos. Trabalhavam, comiam, mas o fantasma Cícera sempre estava ali, roubando, oprimindo. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 4, Juízes capítulo 4, verso 6, diz o seguinte, preste atenção agora. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes em Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, que eram 2 tribos, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, disse para Débora: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Eu acho que pintou aqui o medo, hein? O homem era chefe do exército. Ei,
o Baraque era chefe do exército. E a Débora disse que Deus havia dito que ele reunisse 2 tribos e fosse para o Monte Tabor, porque ia ter uma guerra lá contra o Cícera. E o Baraque falou assim: vou não. Eu só vou se você for comigo. Será que pintou um medo aí? E o homem era comandante. Mas na real, pessoal, sabe o que acontece? Eu entendi aqui. Quando eu li a primeira vez, eu pensei: rapaz, o cabo era frouxo. Mas é o seguinte: se eu me colocar no lugar dele, no lugar do Baraque, eu ia pensar o seguinte: ora, eu só vou para uma batalha se Deus for comigo. Se eu for para uma batalha e Deus não for comigo, eu vou morrer. Não é verdade? Então o Baraque tinha razão. Ele disse: profetiza a Débora, eu vou, mas se a senhora for comigo. Qual é a explicação disso? Que Débora, além de juíza, era profetisa, era uma mulher de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ela. Então, se ela fosse, era a garantia de que aquela batalha sairia bem. Glória a Deus, pessoal. Então o homem não era covarde. A princípio eu pensei que ele fosse medroso, mas não. Não entre você numa batalha que Deus não vá contigo. Se Deus não vai contigo, então você vai dizer: eu também não vou. Você vai fazer um tratamento. Se Deus é contigo, vai. Então, se Deus não é contigo, eu não vou fazer esse tratamento, porque Deus não é comigo. Não entra em batalhas que você vai sozinho. Mas se Deus está contigo, diga: eu vou. Versículo 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque. Qual é o detalhe dessa palavra aqui? Qual foi o detalhe? Eu vou, mas tem uma coisa: quando o Senhor entregar a vitória, a honra não vai ser sua, ou seja, não vai ser do comandante Baraque. Porque as coisas acontecem sempre assim, né? Sempre querem dar glória para o herói. Sempre querem fazer um de herói. Olha, ganhamos a batalha, mas o responsável dessa batalha foi o fulano de tal. Mas Débora disse: eu vou com você, mas quando o Senhor entregar a vitória, a honra não será sua, a honra será do... Porque o Senhor, olha como ela profetiza mesmo, porque o Senhor entregará Cícera na mão de uma mulher. E nós já lemos quem é ela. Essa profecia foi verdadeira. Então, meu irmão, Deus está te chamando aqui para acabar com algo. Tem coisas que tem que terminar na sua vida, que precisa chegar a um fim. E você precisa encarar isso de frente. Eu não sei o que você está enfrentando: se pisando em ovos, se perdendo o sono, se está vivendo uma vida artificial, se está vivendo uma vida de aparência. Você precisa dar um fim nisso e ter uma vida real, uma vida verdadeira. Não viver mais na sombra dos outros, não viver mais bajulando os outros para poder obter alguma coisa. Para com isso, você é um servo de Deus. Você não precisa mais andar com pires na mão, pedindo favores a um a outro. Você é um servo de Deus, Deus vai te dar a tua vitória. Você precisa encarar a batalha, crendo que Deus é com você. Diga: Deus é comigo.
Então, se você está com Deus, você vence. Vence o medo, vence a crise, vence a depressão. Se Deus está com você, você vence essa doença. Aí Deus falou com Débora e cumpriu a promessa. Aí, gente, 900 carros de ferro. Sabe o que é isso? 900 carros de ferro e um exército caíram. Mas o chefe, que era o Cícera, fugiu. Morreu todos, mas o Cícero continuou de pé. É igual a lição: se eu não elimino o Cícera da minha vida, ele vai se reorganizar e vai me oprimir de novo. Se eu não derrotar o Cícera da minha vida, derrotei os amigos dele. O Cícera vai se fortalecer e vai armar outro plano para se vingar de mim. Mas aí qual era a estratégia? Deus falou com Débora e disse: vão para o Monte Tabor. Engraçado, né, que Deus disse: vão para o Monte Tabor, porque o Cícera vai enfrentar vocês, só que eles vão perder a batalha. Deus já sabia de tudo: que dia, que hora. Deus já sabia de tudo. E eu quero colocar isso nessa palavra para você. Deus sabe de tudo da nossa vida. O que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. Deus sabe da nossa vida, do nosso futuro, dos dias de angústias que vamos enfrentar, dos dias de glórias que vamos viver. Tudo isso Deus já sabe. Agora, nós que não sabemos o futuro, essa coisa de bola de cristal, essa coisa gente, esses mistérios compete apenas a Deus saber. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, chegou a hora de Jerusalém ser restaurado? Com a vinda dele, né? Perguntaram para ele: chegou a hora de Israel ser restaurado? E o Senhor, qual foi a resposta de Jesus? Olhe, não compete a mim saber, só o Pai. Jesus foi que disse isso. Quer dizer que nem ele sabe. Jesus disse: isso não compete a nós sabermos. Isso é exclusividade de quem? De Deus. Somente Deus é que sabe o dia e a hora em que Jerusalém vai ser restaurado. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Da mesma forma, a vinda de Jesus. Está na Bíblia o ano e a data? Não. Está na Bíblia a hora? Não. Não. Não compete a nós sabermos. Então, bispo, o que compete a nós? Compete a nós andarmos na presença do Senhor. Compete a nós sermos sinceros diante do Senhor. Compete a nós andarmos com fidelidade diante do Senhor. É isso. E vivermos uma vida de adoração ao nosso Deus. E vivermos uma vida de comunhão com nós. Isso é que compete a nós. Quanto ao futuro, a Deus. Então, gente, Deus não quer te dar vitórias parciais. Não adianta derrotar 900 carros, mas o inimigo continua vivo. Então Deus está te alertando hoje, para que você não se engane, porque caiu um carro ali, porque venceu outro inimigo ali. Não, Deus não quer dar vitórias parciais. Deus quer dar vitória total e completa. Amém, pessoal? Que Deus não quer dar uma vitória para você 80%. Deus quer dar uma vitória 100%. É isso. Então, enquanto Cícera estiver vivo, não haverá paz. Você sempre vai estar em estado de alerta. Quem é o Cícera da sua vida? Quem é o inimigo da sua vida? Então, se ele está de pé, você tem que estar em alerta, porque ele quer te derribar. Você tem que estar em alerta. Mas agora o Baraque recebe as instruções. Reúne as duas tribos, Naftali e Zebulon, vai para o Monte Tabor. Eu vou
permitir que o Cícera, o exército dele enfrente vocês, mas eles vão tombar. Só que o miserável escapou. O miserável fugiu. E é para me terminar o texto. Ele fugiu para um clã aonde havia paz, se escondeu lá numa tenda. Ele olhou e disse: tem uma mulher aqui. Tem uma mulher aqui. Essa mulher não vai fazer nada comigo. Ei, mulher, me dá um pouco d'água. Aí a mulher reconheceu ele. Esse aí é o Cícera. Pegou a água. Cícera, tome água, beba. Ele bebeu a água. Ela pegou uma capa, cobriu ele. Tá com frio, Cícera? Botou uma capa em cima dele. Ele disse: se chegar alguém aí fora perguntando se tem alguém aqui dentro, diga que não. Tudo bem, fica tranquilo. Ela foi lá no quintal, pegou uma estaca, meteu na têmpora dele. A mulher brava matou o Cícera. Depois ela saiu, encontrou Baraque e disse: meu senhor, precisa ir na minha tenda. Quando Baraque chega na tenda e vê o Cícera morto, olha a profecia da Débora: o Senhor dará vitória, mas a honra não será sua, a honra será do Senhor, porque Deus entregará Cícera na mão de uma mulher. Então uma desconhecida, uma mulher simples. Aí, pessoal, para me terminar essa palavra, eu preciso dizer isso para você. Quem matou Cícera foi uma mulher usada por Deus? Me ajude. Uma mulher comum. Uma mulher comum. Jael, o nome dela. Nome de homem, mas era mulher. Jael. Uma mulher comum do seu dia a dia, dona de casa, lava roupa, limpa a casa, faz comida. Uma mulher comum, mas que cheia do poder de Deus e de ousadia e de coragem. Permita-me dizer isso, pessoal. Naquela época as coisas se resolviam assim, tá? Na espada, na estaca, no tapa. Hoje não, hoje as nossas batalhas a gente vence de joelho, em oração, amém? Mas vamos lá. Essa mulher, a Jael, uma mulher comum, não era uma guerreira, não era uma mulher que andava com uma lança, ia para a batalha. Não, uma mulher comum, uma mulher do lar, uma mulher simples. Mas olha o que essa mulher tinha em mente: eu sei quem é esse homem. Esse homem é inimigo de Israel. Ela não sai alarmando: ei, saia da minha tenda, vai para lá, eu expulso você. Não, ela deu água para ele beber. É expertise que chama, é? Expertise. Agiu sabiamente, diferentemente de muitos que fala pelos cotovelos, que dá bom dia a cavalo. Você não é assim não, né? Dá bom dia a cavalo, fala pelos cotovelos, fala o que não deve. A Jael agiu com expertise, conheceu quem era aquele homem, ficou na dela e esperou o momento certo. Tá pegando aí como é que é o negócio? Esperou o momento certo, matou o maior inimigo de Israel daquela época. Cumpriu-se então a palavra do Senhor. Então, gente, Jael está nos ensinando aqui: quando o mal está na nossa frente, elimine o mal, mas com sabedoria. Ela eliminou o inimigo com sabedoria.
Essa palavra está nos ensinando muita coisa hoje. Eu mesmo estou aprendendo muito com essa palavra aqui. E eu espero que você que esteja aqui e você que está acompanhando do outro lado, tenha também esse discernimento de que às vezes a gente vence inimigos aqui, inimigos ali, mas não derrotamos ainda o chefe. Ele fugiu. E quando ele foge, ele vai se planejar a voltar para dar o troco. E a gente tem que estar esperto. A gente tem que contar com a presença do Senhor na nossa vida. Por isso a gente tem as campanhas na igreja. Campanha de jejum, campanha de oração, devocional diário, campanha de libertação na sexta-feira. Por que a gente estimula as pessoas a orar, a jejuar, fazer campanhas na igreja, campanha de libertação? Isso são estímulos para que estejamos firmes na fé. Se eu for um pastor de um rebanho, que eu deixo todo mundo à vontade, que eu não puxo a sua orelha, que eu não corrijo você, que eu passo a mão na sua cabeça, eu vou estragar você. Mas se eu sou um pastor, que eu sempre estou usando o cajado para abrir o seu olho, para despertar você, para estimular você a entrar numa campanha de oração, numa campanha de jejum, numa campanha de libertação, então tudo isso são argumentos e feitos para que a gente esteja de pé. Porque quando o inimigo não vem para nos balançar, não. O inimigo vem para nos derribar. E você precisa estar firme. Glória a Deus, pessoal. Eu concluo essa palavra dizendo: qual é o Cícera da sua vida que você precisa derribar? Então você precisa estar firme. Você precisa orar, você precisa estar na presença de Deus. E quando Deus permitir que Ele esteja na sua frente, resolva, viu? Porque essa Jael, ela não esperou o Baraque vir para matar o Cícera, não. Ela mesmo resolveu o problema. Com expertise, com sabedoria, resolveu o problema. Então tem gente que fala assim: ah não, eu não sou pastor, eu não vou me envolver com isso. Ah não, eu não sou obreiro, eu não vou me... Manifestou uma pessoa, liga para o bispo, liga para o pastor, liga para a irmã fulano de tal. Ué, você não tem o Espírito Santo não? Você não tem a presença de Deus não? Resolva você, porque Deus colocou você ali para resolver a situação. Agora, se você tá ruim das pernas, espiritualmente falando, não vai não que você vai passar vergonha. Lembra do Baraque? O Baraque falou assim: eu não vou não, se a senhora for comigo eu vou. Então se Deus está comigo, eu vou. Deus está com você? Deus está com você? Então você vai. E não vai se acovardar. Glória a Deus, pessoal. Vamos glorificar a Deus por essa palavra bem forte. Fiquem todos de pé, deixa eu orar por você agora. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.